casa. Se tá todo mundo bem, se alguém pegou corona, espero Ah, que sim. não. Não, assim, aqui em casa é só eu e minha mãe. Minha mãe, ela trabalha como um acompanhante. Aí ela e uma senhora, ela toma todo cuidado, assim, então a gente tá se cuidando. Então, assim, eu quase não saio, a gente tá se cuidando, então tá todo mundo bem, assim. Aham. E, Bom e aí, saber. E seu tá sobrinho tudo bem. lindo lá? Eu tava Graças a muito tempo Deus. sem ver meu sobrinho. Aí no domingo, na Páscoa, a gente pegou um carro aqui, na porta de casa, a gente desceu lá, na minha irmã, aí ele, nossa, ele me abraçou, ficou um tempão, titia. Ele todo dia ele gravava vídeo pra mim, que saudade, titia, não sei o quê. Aí eu vi no domingo, né, mas a gente tá se cuidando. Como eu tô em Santa Cruz, apartamento da minha mãe é em Santa Cruz, eu tô mais aqui, então eu não vejo mais assim sempre, mas eu vi Aham. esses dias. Já tá bom, já, porque realmente eu Sim. prefiro a quarentena. É, é mais Melhor. seguro, né? Mas eu também furei, né? Aham. Na Páscoa eu também furei. Tava Furou? há um mês, eu e minha esposa sem ver os nossos pais. Aí a gente furou, a gente foi lá passar a Páscoa com os pais. Aí para facilitar, assim, para diminuir as possibilidades de contágio, ela foi para casa dos pais dela, eu fui para casa dos meus. Aí, pelo menos, a gente divide o problema. Sim, sim. Mas, ó, um mês já, né, Não, bate uma saudade. sim, eu só tava, assim, no máximo indo e uma vez ou outra mesmo, no mercado, quando precisava tal. Mas eu realmente tô Aham. tentando respeitar a quarentena. Aqui no meu condomínio, não. O pessoal na rua e conversa, como se nada tivesse acontecendo, mas eu tô tentando fazer minha parte. É, tem gente que diz, ah não, se você mantiver 2 metros de distância, tá tranquilo. Não é bem assim, não. Eu sempre dou É, esporro no meu pai vai caminhar, ele mora perto da praia, aí ele vai caminhar. E outro dia eu vi uma reportagem dizendo que quando você faz exercício, fica um lastro do vírus por não sei quantos metros depois de você ter passado. Então, assim, meu Deus do céu. não serve Eita. pra nada. Você tá achando que tá fazendo exercício lá na praia, bonitão, mas na verdade você pode estar mais suscetível do que você imagina. Sim, sim. O ideal é isso mesmo, é ficar dentro de casa. É. Jonas, você tá na reunião errada, Jonas. Cara, cara é todo sonâmbulo, volta 9h30, Jonas, que a gente começa os artigos. Mas as meninas vão entrar. Acho que a Bia me mandou mensagem, falou que ia pro hospital fazer exame médico, sei lá. É. Hoje ela tem exame, a Bia. Eu vou falar aqui com as meninas aqui do grupo, que a Júlia já tinha falado lá com a gente. Deixa eu ver aqui, a Maiara. Peraí, professor. É,
A Júlia já vai entrar já. Ela teve que desinstalar e instalar de novo. Eu tô aqui. Já entrou, pronto. Caramba. Foi, Júlia veio. A Bia, ela não vai conseguir. Não, agora ela saiu. Caiu, a Júlia. A Bia não A vai Bia, conseguir ficar a aula inteira ou ela só não vai conseguir ir na reunião? ela tinha mandado um áudio aqui. Ela, ela vai pro exame, acho que ela não vai estar aqui na reunião. Não sei se ela vai chegar a participar da aula, não, professor. E a Yasmin, eu sei que ela estava com Tá, problema de beleza. internet. Ah, É, tá. tem algum problema na casa E a dela com a Maiara? internet, tá? Vocês têm notícia Então, dela? falta só a Mayara aqui, Tá. que não. Deixa eu falar. A Yara não falou nada até agora. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, se ela perdeu a hora, não sei. É. Mas vocês têm falado com ela? Vocês falaram com ela esses dias? Sim, ontem mesmo a gente estava montando a pesquisa de satisfação. A gente faz os três trabalhos juntos. Não. Porque ela estava com suspeita de corona, né? Sim, ela. Acho que foi na outra aula. Na terça-feira ela chegou a falar com a gente: ó, meninas, não sei se eu vou conseguir participar, porque eu passei mal a noite toda e tal, e aí lugar suspeita do corona. Aí, só que aí, acho que foi ontem, no privado dela, eu cheguei até a perguntar como é que ela tava, ela falou que tinha melhorado, acho que a falta de ar, ela não estava sentindo tanto assim, tinha melhorado, estava se cuidando. Então, e ontem ela participou lá com a gente, normal, falou, a Aham. gente montou a de satisfação. Ah, Que é uma beleza. coisa que até eu quero tirar a Vamos, dúvida vamos, da pesquisa de satisfação também. sim, Porque tá. lá no Vamos fórum tá dizendo. conversar sobre o projeto. Diga. Tá bom. Falando na aula, né? Pode falar, Raquel. Não, vamos lá, Não, pode não, eu tirar a só queria. dúvida. É porque no fórum tá dizendo pra gente já Que aplicar. no Aí fórum eu lembro que pede a resposta, né? É. isso. Só que eu achei que fica um pouco complicado, porque para poder aplicar, a gente teria que falar com os clientes da empresa que a gente está fazendo o projeto, certo? Sim, isso. E Eu aí vocês acho façam o difícil a gente conseguir. seguinte, postem lá as perguntas. Mesmo que Sim, não, vocês então tá não bom, tenham tá feito. conseguido fazer a entrevista em si, posta as perguntas que já vale. Tá bom. Tá, não, a gente fez ontem, o grupo fez junto. Tá? Beleza. O projeto de vocês, como é que anda? O que vocês já fizeram? Tiveram outra entrevista com o cara ou não? Já começaram a fazer o projeto escrito lá, o PowerPoint? Como é que anda? A gente já começou a fazer só a escrita, assim, mais um resumo mesmo do que a gente falou, está ainda organizando, para a gente organizar de novo outra reunião para ver o que Uhum. falta perguntar. A gente ainda está se organizando nesse sentido. Tá. Eu acho que é fundamental vocês primeiro organizar o que vocês já têm de informação, para depois ver o que vocês precisam. Pode até ser que para essa parte inicial vocês só precisem agora tentar fazer a pesquisa para entender o clima organizacional e tal, algumas outras coisas. E deixar uma outra entrevista para ele, para ter mais informações mais para frente no ciclo 3 quando vocês precisarem de outros dados. Enfim, mas de qualquer forma, uma coisa que eu achei legal, vocês estão com qual empresa mesmo? Mainor, Ainô. A Mainô, não é? isso. Tá. O cara da Playcipa, ele pediu para os grupos que estão trabalhando com ele, eles criarem meio que um contrato dizendo que informações eles precisam e meio que quais são as contrapartidas. Vocês vão dar essas informações para a gente e a gente vai dar para vocês as análises que a gente vai fazer. Então acho que não precisa necessariamente criar um contrato para conversar com o Felipe lá, mas acho legal vocês chegarem para ele e falarem, olha, a princípio a gente precisa desse tipo de informação, mas pode ser que mais para frente a gente precise de outras, dependendo de como as análises vão sendo feitas. Pode ser que a gente perceba que há necessidade de conversar com vocês sobre algum tema específico e a gente vai aplicar algumas ferramentas
utilizando os dados que vocês disponibilizaram para a gente. Aí, a partir dessas ferramentas, a gente vai fazer as análises e vai mostrar tudo para você e tal. Então, meio que para mostrar para ele que, assim, quem está tendo o grande ganho vai ser ele que vai ter. Vão ser dois grupos que estão fazendo a Mainô que vão entregar a análise para ele, né? No final das contas, o nosso objetivo aqui é acadêmico, mas para eles, das empresas, eles vão ganhar aquela análise de graça, né? Sem fazer nada, Aham. sem pagar nada. Eles estão tendo quase que um pequeno projeto de consultoria ali. Então vocês precisam tentar de alguma forma mostrar isso para ele. Que vocês estão desenvolvendo um projeto que vai gerar informações interessantes para eles tomarem decisões. Que aí isso daí também vai mostrar um pouco o profissionalismo de vocês e de repente até possibilita vocês abrirem as portas para vocês lá dentro. Né? Ele já tem funcionário dele que é da Celso. Então, para ter outros, não custa. Ele fica de olho nos alunos da Celso sempre. Ele já me pediu indicação e pediu para eu passar para a turma uns 2 ou 3 processos seletivos dele. Então, é legal vocês tentarem desenvolver uma relação legal com ele, porque tem potencial de vaga de estágio ou emprego lá dentro. E Professor. aí, outra sugestão que vocês comecem a... Diga. Não, só falando que tudo bem. Que eu entendi o que você quis dizer. Tá. Uma sugestão também é que vocês comecem já a compilar todas essas informações para não ficar também lá no final do ciclo 2 desesperados para fazer o PowerPoint, para a apresentação da entrega parcial e tal, para não ficar muito pesado mais para frente. Vão fazendo aos pouquinhos, aí vocês vão se organizando as informações e eliminando o trabalho lá na frente também. Facilita, né? O que mais, gente? Alguma dúvida? Algum problema que eu possa ajudar? Aí, o que a Júlia falou, professor, já está fazendo algumas coisas, a gente estava querendo só mais algumas informações que a gente quer montar a matriz, a matriz, ótimo, que a gente já queria começar realmente a deixar o trabalho já montado, né? Já organizar o trabalho. Aham. Então, mas aí pensa o seguinte, a matriz SWOT, por exemplo, acho que vocês podem deixar mais para frente. Por quê? Vocês precisam fazer algumas análises antes. A primeira análise que vocês vão fazer é a análise da Ansoff. E aí, esse primeiro ciclo, primeira parte do projeto é para vocês terem meio que uma visão geral da empresa, para entenderem como que a empresa está nesse momento, para fazerem a aplicação da matriz Ansoff. A matriz Ansoff, lembra que ela dá 4 opções lá de movimentos que a empresa pode fazer para expandir? Não precisa necessariamente criar uma filial, né? Ela pode, de repente, criar um produto novo para o mesmo mercado que ela já oferece, ou atingir um mercado novo com o mesmo produto, ou criar... Né? Enfim, tem 4 quadrantes lá, né? Da Ansoff. Então, a ideia, nesse ciclo 2, é que vocês mapeiem as informações básicas da empresa para entender como é que a empresa está nesse momento, como que ela se estrutura e como ela funciona, para a partir daí o grupo aplicar na Ansoff para sugerir quais são as possibilidades que o grupo enxerga dentro da Ansoff para aquela empresa. E aí, quando vocês fizerem a apresentação, no final do ciclo 2, eu com vocês e de repente com a turma, a gente discute quais seriam as possibilidades ali dentro da Ansoff que vocês poderiam investir para trabalhar focado naquilo. Então, por exemplo, pode ser que a gente perceba lá na nossa discussão, quando vocês apresentarem,
essa entrega parcial, que a melhor opção para Mainô seja utilizar a diversificação, por exemplo. E aí, a análise de vocês seguinte, do ciclo 3, vai ser para estruturar um projeto de diversificação deles. Então, estou fazendo um pouco diferente do que o semestre passado, Raquel. O semestre passado era basicamente todo mundo criar um projeto de franquia ou filial. Eu acho que dessa forma vai ser mais interessante, inclusive a gente casa com a ferramenta que a gente está usando. E aí não fica uma coisa monstruosa, porque expansão não necessariamente é criar uma franquia, é criar uma filial, é fazer uma fusão, mas sim também criar alguma ação dentro da empresa que gere mais renda de alguma forma. Então a gente pode trabalhar em cima da matriz Ansoff e dali tomar uma decisão de como vai ser a reestruturação do resto do projeto. Por isso que eu estou falando, não faz a SWOT agora, porque vamos supor, dependendo de que quadrante vocês focarem para fazer o projeto de vocês dentro da matriz Ansoff, pode ser que vocês precisem dar um olhar diferenciado na SWOT. Focar em um aspecto X ou Y. E não na empresa como um todo, mas em um pedaço da empresa. E aí vai depender do resto da análise anterior. Então, tentem não se adiantar muito do ciclo 3. Porque tá a gente bom então. precisa tomar essa decisão primeiro, a partir da Ansoff. Que eu acho que vai ficar mais interessante os projetos. Esse mês passado acabou que a gente fez, mas ficou basicamente todo mundo investindo tempo em produzir uma possível filial, uma possível franquia. E aí eu acho que ficou um pouco artificial. E a gente acabou tendo projetos que ficaram muito engessados, né? Poucas possibilidades. Sim. Eu acho que a gente tem mais possibilidades para trabalhar do que apenas nesses modelos. Tá? Então, assim, se adiantem, mas eu prefiro que vocês se adiantem, eu acho melhor, na verdade, que vocês se adiantem no que vocês precisam entregar no ciclo 2, né? Não precisa fazer análise SWOT, não precisa fazer Porter agora, porque não é esse o objetivo agora. Agora o objetivo é panorama geral da empresa e fazer a matriz Ansoff. Aí sim, depois a gente vai precisar até de mais informação dele. Tá bom? Tá bom. Acho que por esse caminho vai ficar mais leve para vocês e mais fácil depois. Tudo bem então, professor. Acho que a gente tem realmente, Como a Julia falou, ela tá já montando o resumo, já montando, acho que o que a gente tem, as informações que a gente tem, realmente já dá para montar mesmo já alguma coisa e já começar a fazer a matriz Ansoff. Tá bom. Tá? Já vai eliminando o trabalho, gente. Né? Porque a gente às vezes tem a mania de deixar para fazer tudo nos finalmente. Vai colocando, vai fazendo PowerPoint já. Tanto que assim, a entrega parcial é uma parte da entrega final, né? Então. É porque a gente, pessoal do meu grupo, a maioria, no caso eu, a Bia, sei, ainda não apresentaram o projeto, o seminário, quer dizer. Então a gente também tá um pouco mais preocupada com o seminário, entendeu? Para depois relaxar um pouco para focar no projeto. Por isso que a gente tá meio atrasado. Beleza, entendi. Não, só tô. Não tá atrasado não. Só tô dizendo para vocês não deixarem para em cima da hora. Ficar desesperado para fazer, entendeu? Mesmo que vocês façam um pouquinho, sei lá. Junta as informações, começa a destrinchar. Aí depois começa a fazer o PowerPoint. Assim, vai ser mais leve do que você pegar, de repente, pô, semana que vem tem que apresentar isso. Aí todo mundo desesperado para montar aquilo. Então, assim, mesmo que vocês ainda não tenham apresentado, né, vai tocando devagar, mas vai tocando em paralelo. Acho que é melhor. Tá? E aí, por exemplo, você e a Bia não apresentaram no seminário ainda. Separa lá as partes, cada um vai fazer uma parte agora, e aí
as outras pessoas vão adiantando e depois vocês fazem a de vocês, né? Também tem essa opção. Eu só não recomendo que vocês façam separado as análises. Ah, vamos fazer a matriz Ansoff. Aí uma pessoa faz a matriz Ansoff. Aí eu acho que é ruim. Por quê? Todas essas aplicações de ferramentas, vocês precisam de brainstorm, chuva de ideias, de todo mundo falar, para vocês colocarem ali as ideias melhores. Então, acho arriscado vocês se dividirem para fazer algumas aplicações de ferramentas. Mas tirando isso, para escrever o texto, para fazer o PowerPoint, não vai fazer a menor diferença. Só as análises que vai. Tá? Enfim, é uma sugestão para vocês se organizarem de uma forma que não vai ficar cansativo para ninguém. Tá bom, Então, professor. daqui a pouquinho a gente volta para fazer as apresentações do seminário. Eu só vou... Professor, eu vou eu posso continuar tirar uma conectado dúvida aqui, só vou tirar o microfone e o vídeo. Claro. Eu posso... daquela pergunta da pesquisa de satisfação. De novo, a Raquel perguntou, mas eu tenho outra pergunta. Por exemplo, a gente fez as respostas, algumas sim ou não, e algumas, assim, sei lá, provável, pouco provável, enfim, respostas diferentes. Pode fazer isso? Ou tem que ser uma resposta Sim. padrão, sim ou não? Pode, não tem problema. Não. Só que aí lembra... Desculpa, rapidinho. Fez muito barulho aí, eu consegui tampar o microfone. Tampou, professor. Quando a gente trabalha com... Oi? Foi tudo bem, tranquilo. Quando a gente trabalha com pesquisa... Tá, beleza. Quando a gente trabalha com pesquisa qualitativa ou quantitativa, pode ser que nas duas a gente tenha os dois tipos de dados. A gente tem que um pouco diferenciar isso. Dentro da pesquisa que vocês vão fazer o questionário. Então, sei lá, 80% da pesquisa de vocês vão ser o questionário para passar para os funcionários. Isso faz com que a pesquisa seja uma pesquisa quantitativa, né? Ela vai gerar dados quantitativos, vai gerar dados que são passíveis de gerar estatísticas. Dentro desses dados, dentro dessa pesquisa, você pode colocar perguntas abertas, que foi a sua pergunta, né? Eu posso colocar perguntas para a pessoa escrever, né? Ou uma coisa um pouco mais ampla, você pode colocar. E aí, aquela pergunta vai gerar dados qualitativos. Mas isso não vai fazer com que a pesquisa seja qualitativa. A pesquisa vai continuar sendo quantitativa. Qual é a diferença principal quando isso acontece? Quando você coloca uma pergunta aberta, que é essas perguntas para pessoas escreverem o que elas quiserem, dentro de um questionário que elas têm que marcar xizinho, basicamente, você sabe que a pessoa, todo mundo, né? Todo mundo da face da Terra tem preguiça em escrever. Então, quando a pessoa está marcando xizinho, de repente tem que escrever alguma coisa, ela vai escrever alguma coisa e vai escrever rápido. Ela quer acabar. As pessoas são assim. Ninguém tem prazer em fazer isso. Então, a pessoa vai responder rápido. Então, por mais que você gere um dado qualitativo ali, né, informações além de xizinho, além de números, você não vai ter a mesma qualidade ou quantidade de material que você teria se você fizesse uma pesquisa qualitativa, de entrevista. Tá? É mais para vocês terem noção dessa diferença. Mas não tem problema algum você misturar. Tá? É só você perceber em que isso acarreta. Vai gerar dados, mas não vão ser dados... Vão ser dados úteis para a pesquisa de vocês nesse momento, mas não são dados muito aprofundados. Tá? Professor. Diga. Tá bom. Só escutei o professor, o resto não. Não, eu falei, tá bom, professor. Ah, tá. Que eu só escutei o professor. Eu pensei que você fosse perguntar outra coisa. Mais alguma dúvida, gente?
Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que era isso mesmo. É que a gente... A gente ficou nessa dúvida porque, quando no outro período eu também tinha feito a pesquisa com a Tainá, aí eu tinha falado com elas, olha, eu Sim. segui um padrão, eu fiz dessa forma, tal, mas eu não sei se por mim tudo bem, porque ficou realmente, achei legal a pesquisa. Aí, mas acho que só pra gente tirar a dúvida pra gente poder fazer, Sim. deixar, que tá pronto a pesquisa mesmo, entendeu? Então a gente posta lá. Aham. Tá bom. Não tem problema nenhum. Ah, Vocês vão conseguir informações legais de qualquer forma. Tá. outra coisa, professor, que eu lembrei. A gente O está com um fórum, lag. Diga. o fórum não, a aula passada. Né? Eu Na falo verdade, depois. você vai tirar Aham. dúvida hoje. A primeira questão era Isso. para comentar o fórum. Não era? Sim. Aí você chegou a ver, eu comentei, mas você viu? Eu ainda não cheguei a ver os comentários de vocês, não. A única coisa que eu vi é a lista de vocês e o texto dos grupos que postaram. Tá. Né? Que só foi o grupo de vocês e o grupo da Mari. O grupo do Darlan ainda não postou. Tá. Não, porque eu só queria realmente saber se eu coloquei no lugar certo. Só isso. Deixa eu ver aqui agora. Não, mas depois você vê, não tem problema não. Tá, beleza. Vocês conseguiram fazer o quiz também? Não consegui fazer. Tá. Beleza. Alguém de vocês vai apresentar hoje? Não lembro de cabeça. Eu fui a primeira. Eu sei que o Derek acho que vai apresentar. Você é a primeira das duas vezes, não? Das duas vezes, não foi, Raquel? Sim, professor, sempre. E olha que é sorteado, hein? Sorteado, sempre sou a primeira. Quem escolher a Raquel para dupla vai ser primeiro sempre. Já sabe que o próximo ciclo você vai ser a primeira também. Né? Já vai na expectativa. Mas eu gostei muito desse o seu é quando, gostei... Júlia? Continua, Raquel, vai lá. É que tá com lag, tá horrível. Eu gostei muito do artigo. Então, assim, na hora de apresentar foi muito bom. É como se estivesse, sabe, conversando, assim, porque eu gostei muito do artigo mesmo. Sim. Eu acho que essa dinâmica ficou muito legal, assim. A turma de vocês, pelo menos, eu vejo que está aproveitando, a maioria das pessoas, pelo menos, está aproveitando bastante essas discussões, porque eu acho que são discussões que a gente precisa ter como profissionais e que você não tem um ambiente para discutir sobre isso. Né? Como é que a gente vai discutir preconceito no mundo corporativo, as coisas que não funcionam, né? Como que a colaboração pode não funcionar, como o feedback pode não funcionar. E eu acho que é um ambiente que a gente está criando de discussão profissional, não necessariamente, não é uma coisa, vai cair na prova, vai ser reprovada por causa disso. Não, pelo amor de Deus, mas é uma questão que a gente está discutindo sério e a opinião de vocês conta e a gente está ajudando a formar a opinião de vocês em relação a alguns tópicos, né? Assim, com certeza vocês já passaram por várias situações que alguns textos já falaram. Né? Você foi líder por bastante tempo, né, na empresa que você estava antes. Certamente você se viu em algumas situações diferentes ali. Sim. Eu me vi ali, isso como eu falei, era uma supervisora de uma operação. Eu me vi e eu também, em outros artigos, também me vi também em outros artigos que foram apresentados, o último mesmo em relação ali a treinamentos, como eu até falei isso na aula. Eu me vi em treinamento que poderia
se bom para mim, bom ali para os meus pares, para outros supervisores, mas a gente não via isso na liderança, achava que isso também tinha que refletir para a liderança. Enfim, então aqui, realmente, essa metodologia da certo, isso que o senhor aplicou, da gente poder trazer esses artigos, todos esses artigos para a gente poder apresentar, debater, isso é muito bom. É como o senhor falou, a gente não vê, às vezes a gente só vive isso no dia a dia, só vive sem perceber que está acontecendo mesmo. E a gente poder debater assim na sala de aula é muito bom, de verdade, é muito bom. E assim, eu acho que isso até é uma coisa que está deixando a aula melhor do que a do semestre passado. Eu acho que ainda tem algumas coisas que eu preciso melhorar no conteúdo que a gente está trabalhando. Mas eu acho que isso já deu uma levantada, assim, porque gera umas discussões legais. Professor, A gente 100%. tem que aprender a todo momento. Aí, não é? Sim. Acho que tudo bem que a turma também faz diferença, né, Raquel? Mas realmente, uma outra turma, assim, eu sinto que... Isa, a gente vai começar a apresentação dos trabalhos já. A gente acabou a conversa com um grupo, a gente só está esperando o pessoal se conectar. Vou botar lá no WhatsApp só para